Personalidades ligadas ao poder. Vou falar aqui poder, dinheiro, ok? Quando a gente vai tratar uma pessoa, nós percebemos um detalhe importantíssimo. Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser falado. Tem pessoas que nós vamos tratar, que a espiritualidade diz assim, ó, fala bem de leve. Então a gente narra bem de leve a situação. E tem alguns casos que a espiritualidade diz o seguinte, olha, pode pegar pesado, solta o verbo que essa pessoa precisa ouvir coisas. Só um momento. Vou falar sobre as personalidades que não aceitam viver na Terra, ok? E aí, a partir desse momento, nós começamos a soltar o verbo e contar tudo para a pessoa. Nós dissemos aquilo que a espiritualidade ordena. Muitas vezes é o mentor dela. Então, quando a gente vai fazer o tratamento de uma pessoa, o mentor aparece para nós, chega até nós, meu nome é fulano de tal, eu acompanho fulano de tal. E como que nós confirmamos se realmente é mentor da pessoa? A gente passa faz alguns comandos, algumas ativações, porque se for alguma coisa negativa, o negativo não aguenta. Principalmente quando está ligado à ordem de Arcanjo Miguel. Então, diante disso, começa a narrar, começa a dizer coisas, e aí nós passamos o recado para a pessoa, ó, teu mentor, teu guia, fulano de tal, tá falando isso, tá falando aquilo, tá te dizendo tal coisa, tá falando isso, tá falando... Ele começa a narrar todo o processo da pessoa, começa geralmente a falar o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz, mas narra assim bem completo o histórico da pessoa. Ela faz isso, tem que corrigir isso, ela tem que se atentar a isso, etc, 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 né? E aí, quando o mentor libera a gente falar, nós percebemos assim que das centenas de atendimentos que nós fizemos, apenas teve 3 pessoas até hoje. Apenas 3. Uma foi rainha realmente, lá naquele lado lá da Dinamarca, Escócia, aqueles lá de lá. Teve uma pessoa que foi rainha realmente naquela época, mas a espiritualidade não permitiu a gente falar para ela que ela foi isso no passado dela. Teve uma pessoa também que estava muito ligada aos feudos, né? Ele era um senhor feudal e mandava e desmandava ali na situação. Essa aí a espiritualidade autorizou realmente falar para ela. E teve uma pessoa que teve um cargo muito importante lá na época dos egípcios lá. Um sacerdote, assim, dos templos, etc. Mas também a espiritualidade não permitiu falar muito, não. Mas o poder, ele não está ligado apenas a essas questões rei, rainha, etc. O poder, pelo que a gente percebe, está ligado, muitas vezes, àquela personalidade. Teve uma pessoa que nós tratamos, que era assim, era uma mulher, que ela era como se fosse uma governanta, numa mansão, assim, bem antiga, lá no século XVIII. E ela mandava em todo mundo, mandava nos filhos, mandava nos maridos. Extremamente controladora. Tão controladora ao ponto de matar determinada pessoa na família por não fazer aquilo que ela gostaria que tivesse feito. Extremamente controladora. Essas personalidades controladoras, geralmente, elas, quando a gente vai estudar os arquivos acásticos dela, elas têm muito medo. São personalidades controladoras, firmes, fortes, com raiva, muito assim, incisivas, né? Quando está em desequilíbrio assim, pode ter certeza que tem alguma personalidade que perdeu, que fracassou, que errou. Uma dessas personalidades que nós tratamos, dessa pessoa lá do feudo, ele tomou uma decisão e muitas pessoas lá na época do feudo acabaram morrendo naquela época. E aí ela se tornou extremamente controladora, com medo de cometer erros. E aí nós vimos que tem personalidades que são extremamente rígidas, não aceitam errar, não aceitam cometer erro,
e se erra, se não cumpre aquilo que é dito, se sentem extremamente culpadas. Nós percebemos que o que importa realmente não é aquilo que você, vamos dizer assim, o que importa realmente não é a situação. O que importa realmente é a maneira como você se sente em relação àquela situação. Você pode continuar sendo o senhor feudal, né, o líder, você pode ser perfeccionista, você pode ser detalhista, você pode ser um líder, você pode ser aquilo que você quiser, mas o que realmente importa é a maneira como você se sente perante as situações e as pessoas. O que realmente muda é a sua parte interior. Então, se aquilo, tomar decisão, né, você tem cargo de liderança, tomar decisão é muito difícil para você, vamos investigar por quê. Então, porque muitas vezes tem uma personalidade que fracassou, que errou, cometeu erros. E aí é muito difícil tomar decisão. E aí fica na estagnação. E muitas vezes são personalidades controladoras. E também extremamente perfeccionistas. E também que são personalidades que se sentem culpadas. Sabendo que existe um padrão de comportamentos ligado a tudo isso? Então essa pessoa, nós tratamos essa personalidade dela, né? Lá da mulher. Vimos que teve muita perda. Então ela tem que cuidar da família, tem que cuidar de todo mundo, porque perdeu a família. E sempre protegendo, né? Sempre protegendo. Tem que colocar as pessoas debaixo das asas. Por quê? Porque senão pode acabar perdendo, pode acabar morrendo. E como que isso afeta na vida atual? A pessoa geralmente tem prisão de ventre, tem dores nas articulações, dores nos ossos, dor de cabeça. Tem pessoas que são bastante perfeccionistas, que podem acabar desenvolvendo também bruxismo, ficam tremendo assim a boca, desenvolve problemas no sistema nervoso. E são pessoas que sofrem intensamente nos relacionamentos. Por quê? Porque tem que aprender a soltar, tem que aprender a liberar, tem que aprender a confiar e deixar fluir. Então esses são alguns aspectos dessas personalidades do poder. Tem algumas personalidades que tinham muito poder também, principalmente no cenário de Roma. Nós vimos muitas personalidades romanas, homens assim fortes, que podiam sentir raiva, que não atacava tanto o físico naquela época. O físico naquele período era mais assim, era melhor, tá? Hoje em dia a gente sente qualquer emoçãozinha aí e já ataca o físico, né? Dependendo aí da pessoa, já dá uma alergia, já dá algo físico. Então naquela época lá a gente percebe que tinha o porte físico era diferente, se aguentava mais. Então sentia raiva e decapitou pessoas. Tinha também pessoas que eram cobradores de impostos, que utilizavam mal aquele poderio que tinha, né? E um desses casos dessas pessoas, na época de Roma, foi assim, uma personalidade que utilizou muito mal o poder que ela tinha. Ela reencarnou na atualidade. E todo mundo naquela época, grande parte das pessoas daquela época que ele usou mal o poder, hoje ele vê essas pessoas se dando bem. Se dando bem no trabalho, se dando bem no relacionamento, se dando bem em vários sentidos da vida. E aí essa pessoa ela olha para si e fala, por que para mim não dá certo? Por que para os outros dá certo? É o inconsciente dela. O inconsciente dela, poxa vida, naquela época era assim. Agora hoje eu vejo as pessoas assim. Isso acontece bastante dentro da parte dos arquivos akáshicos. Okay? Vou finalizar essa parte aqui do poder. Tem muito mais coisa, mas vou fazer vídeo curto aqui. Até mais.